Hello, hello! Eu sou a Tisby e hoje a gente vai conversar sobre símbolos estranhos. Sim, símbolos estranhos. Se você já abriu um dicionário para procurar uma palavra em inglês, você já viu esses símbolos que eu vou te mostrar agora. Esses símbolos, eles podem ter passado batido, né? Você pode nem ter prestado atenção neles, ou você pode ter parado e ter se perguntado o que eles significam, por que que eles estão lá, para que serve, como usa. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Esses símbolos, eles são apresentados entre duas barras diagonais. Esse conjunto de símbolos entre essas barras, ele é a transcrição fonética daquela palavra. A transcrição fonética, ela nada mais é do que uma representação gráfica, uma representação escrita da pronúncia da palavra. Então, colocando de forma bem simples, o que aqueles símbolos nos dizem é como a gente pronuncia aquela palavra. Aprender um pouco de transcrição fonética pode ser muito útil, porque quando a gente entende daqueles símbolos, a gente sabe a pronúncia de uma palavra antes mesmo de ouvi-la, só de ler aquela transcrição. E quando a gente ouve uma palavra, a gente não necessariamente é capaz de reproduzir aquela palavra imediatamente, porque às vezes a gente não pega o som direito, a gente não entende direito, não entende ali de primeira como é que pronuncia. E aí, em caso de dúvida sobre o som que deve ser produzido, basta olhar a transcrição fonética que você já tira suas dúvidas. Uma outra coisa super importante que a transcrição fonética nos traz é a posição da sílaba tônica da palavra. E essa posição, ela é super importante, porque se a gente coloca a sílaba tônica no lugar errado, eu posso primeiro estar mudando o sentido da palavra, porque existem muitas palavras em inglês que são iguais no substantivo e no verbo, só que a sílaba tônica é colocada em lugar diferente. Então, isso é uma coisa muito importante que vem na transcrição fonética. E se a gente coloca a sílaba tônica na posição errada, além de talvez mudar o sentido da palavra, às vezes a pessoa pode não entender o que a gente quer dizer, não entende a palavra, porque a palavra acaba ficando muito diferente. Uma outra coisa assim que a gente ganha muito quando a gente aprende sobre a transcrição fonética é a pronúncia. Né? A gente ganha uma melhora substancial na pronúncia porque a gente passa a ficar mais atento à pronúncia das palavras. Então esse ganho é fantástico. Vale a pena lembrar que esses símbolos que estão entre barras, eles são chamados fonemas. Então cada símbolo é um fonema. E cada fonema representa um som. Então quando a gente estuda esses símbolos, a gente não está estudando letras, a gente está estudando sons. Esses sons, eles não vêm assim, eles não foram criados do além, e não é assim, qualquer um cria o som que quer, não é assim que funciona. Esses sons, eles fazem parte de um alfabeto fonético internacional. Esse alfabeto fonético, ele foi criado há mais de 130 anos. Existe uma associação que regula, né, eu vou colocar nesses termos, né, que regula esses fonemas, regula toda essa área da fonética, e hoje a gente vai falar de 44 sons, que são os sons, os fonemas exclusivos da língua inglesa. A gente encontra algumas variações, mas não são variações que impedem, né, que você reconheça e que você pronuncie a palavra, não são grandes variações. Eu uso esse mapa aqui, eu vou mostrar, vou colocar aqui na tela para vocês. E esse mapa, eu vou chamar de mapa porque o criador desse mapa chama isso de mapa. É um chart, né? É um quadro, mas eu vou falar que é um mapa dos sons da língua inglesa. Aqui nós temos 44 sons. Eu já vou explicar um pouquinho como que está dividido isso aqui. E esse aqui foi criado pelo Adrian Underhill. Eu vou colocar um link aqui embaixo
Eu vou colocar alguns links. Eu vou colocar o link da Associação Associação Internacional, né, de Fonética. Eu vou colocar, para você dar uma olhada caso você tenha curiosidade, eu vou colocar um link para você baixar esse quadro para você ter aí na sua casa. E vou colocar um link também que é do British Council, que é para você baixar esse quadro, tanto assim para você printar, né? Como você baixar também o quadro que você pode ouvir o som. Então você vai ouvir o som de cada fonema, você vai ouvir o som de cada símbolo desse aqui. E aí fica mais fácil para você usar isso aqui. Usar isso aqui quando você encontrar uma transcrição fonética. Dito isso, vamos dar uma olhada nesse quadro. Eu vou colocar aqui na tela a primeira parte do quadro. Então vamos lá. Aqui na primeira parte a gente vai ver, vocês estão vendo aí na tela, a gente vai ver as vogais. Nós temos 5 vogais em inglês, assim como em português, né? A, E, I, O, U, E, I, O, U. Então, nós temos essas vogais, 5 letras e 12 sons diferentes. Nessa parte do quadro, você vai reparar que alguns símbolos, eles têm 2 pontinhos na frente. E esses pontinhos, eles representam uma vogal longa. Então, essa vogal é um pouquinho mais longa do que as outras. Por exemplo, eu tenho a vogal I e eu tenho a vogal E. Eu tenho a vogal U e eu tenho a vogal U. Quando eu falo eu tenho a vogal, eu estou falando dos sons, porque o que a gente está olhando aqui são os símbolos que representam os sons. Ainda olhando essa parte do mapa de fonemas, se a gente pegar o primeiro símbolo, o I longo, que está aqui no canto superior esquerdo, de quem está olhando a tela, né? O canto superior esquerdo, e a gente correr essa linha para a direita, o que eu tenho aqui? Eu vou espalhando menos os lábios na hora de pronunciar. Então eu falo I, U. Então quanto mais eu vou para a direita, mais eu deixo de espalhar os lábios. Se você fizer o som I, o I longo e o som do U longo, U, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer em relação ao posicionamento dos lábios. E se a gente pegar de cima para baixo, eu pego do I longo para baixo, do I curto para baixo, em todas as linhas, né? Se eu pegar do U longo para baixo, o que isso representa? Que eu vou abrir cada vez mais a minha boca. Então, se eu falar o U, então a minha boca tá num formato arredondado. E aí, quando eu desço, eu vou falar o segundo símbolo abaixo do U longo, é o O, que é o O longo, né? O. E abaixo dele eu tenho um Ozinho curto, que é um O. Então, eu abro mais a boca para falar. O próprio posicionamento do mapa, ele já te ajuda com a posição dos lábios, né? E tem mais coisas a serem estudadas aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Eu quero hoje te mostrar o básico para você saber como isso aqui funciona. Vamos ver o outro lado do mapa. Aqui na segunda parte do mapa de fonemas, nós temos os ditongos. Os ditongos são o encontro dos sons de 2 vogais. Como você pode ver, aqui não tem aqueles 2 pontinhos, não tem som longo, não tem som curto. Simplesmente o encontro de 2 vogais. Como assim? Se eu falar, por exemplo, a palavra boy ou a palavra toy, então eu tenho oi nas 2 palavras, boy, toy. Então, está aqui o som oi. Se eu falar a palavra house, eu tenho au. Também está aqui na parte dos ditongos. Se eu falar a palavra rain,
de chuva. Então eu tenho ei, tudo aqui nos ditongos. Aqui no canto superior direito, nós temos, eu vou falar 2 pontos, né? São 2 quadradinhos e eu tenho seta para cima, para baixo e reta. Esses 2 quadradinhos, eles significam a sílaba tônica lá na transcrição fonética, como a gente já falou, a gente já conversou anteriormente. Esse símbolozinho, ele é colocado antes da sílaba tônica. Então, eu vejo o símbolozinho, eu já sei que a próxima sílaba que eu vou pronunciar, ela é a tônica da palavra. E por que tem 2? Porque tem a sílaba tônica principal, então esse símbolo vai na parte de cima da transcrição fonética, e o símbolo, e o outro símbolo vai na parte de baixo da transcrição fonética. Então, ele é como se fosse uma sílaba tônica secundária, né? É uma sílaba tônica mais fraca, não é a principal da palavra. Quanto às setas, elas representam a entonação. Então, eu tenho a entonação para cima, a entonação para baixo, eu tenho a entonação que ela primeiro desce e depois sobe, primeiro sobe, depois desce, e eu tenho uma entonação mais flat, mais plana, né? Sem altos e baixos. É isso que representam esses símbolos aqui no canto superior direito. E agora nós vamos para a última parte do mapa de fonemas, que é a parte das consoantes. Nós temos consoantes que são vozeadas, ou seja, quando a gente produz o som dessas consoantes, nós vibramos as cordas vocais ou pregas vocais. E outras consoantes, elas não são vozeadas, ou seja, a gente não produz vibração das cordas vocais quando a gente reproduz esse som. Por exemplo, aqui no canto esquerdo superior, a gente tem o som P, P. Esse som, ele não é vozeado, então não tem vibração das pregas vocais, das cordas vocais, né? E do lado dele nós temos o som B, B. Então, nesse caso, eu tenho uma consoante, um som de consoante vozeado. E assim segue, né, na sequência, se a gente correr da esquerda para a direita, na primeira e na segunda fila, nós temos P, B, T, D, Ch, J, K, G. Na segunda fila é do mesmo jeito. E por aí segue. E aqui na última linha nós temos consoantes que são vozeadas, com exceção aqui da consoante que tem o formato da letra H, né? Esse fonema com o formato da letra H, ele é um fonema voiceless, não vozeado. Todos os outros dessa linha são vozeados. E aqui eu preciso dizer que nessa região das consoantes, né, dos sons das consoantes, nós temos muito o que falar. Tem muitos detalhes, muitas coisas a serem estudadas. Os sons fricativos, africativos, os sons nasalados, mas eu não vou comentar sobre nada disso aqui agora. O que eu quero é que você entenda um pouco mais desse mapa de fonemas, entenda um pouco como funciona. Porque a intenção desse vídeo, né, é te dar um conhecimento, é para você entender o que são as transcrições fonéticas, como que elas funcionam, da onde elas vêm e o que existe nesse quadro, né, nesse mapa de fonemas. Aqui a gente não vai fazer um curso, né, de fonética, mas você já vai ter uma boa ideia de como que isso tudo aqui funciona. E agora eu vou mostrar para você, aqui no chart, algumas palavras aleatórias que eu peguei para te mostrar como funciona. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns fonemas e vou te falar a palavra que eles representam, para você entender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma seta que vai de um fonema a outro e juntos eles vão formar a transcrição fonética de uma palavra. Por exemplo, eu tenho aqui
o fonema G, que é vozeado, e eu tenho o ditongo O, O. Então, a setinha está saindo do fonema que tem a forma da letra G, né, a forma, e ela vai até o ditongo que tem essa forma aqui, que é o O. E juntos eles formam o verbo go, go, go. Agora eu vou fazer a palavra check, check. Então eu vou colocar aqui no ch, no fonema ch, no fonema e no fonema k. E aí juntando, ó, check, check. E eu tenho aqui, por exemplo, uma palavra maior, a palavra butterfly. Então eu saio aqui do fonema que tem o formato da letra B, é o fonema B, B. Eu vou para o fonema logo acima dele, que é uma vogal, então ba, ba. Aí venho para o fonema que tem a forma T de tatu, então eu t, t. Vou para o fonema schwa, é o único fonema que tem nome, é o schwa, um fonema muito importante, eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele. Então eu vou do fonema que tem o formato da letra T para o schwa, então but, but, venho para o fonema que tem a forma da letra R, então butter, butter, vou para o fonema que tem a forma da letra F, vou para o fonema que tem a forma da letra L e vou para o fonema, para o ditongo I. E aí eu formo a palavra butterfly, butterfly. E é assim que a gente lê, lê as transcrições fonéticas. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que toda essa explicação que eu trouxe para você te ajude a entender melhor os fonemas, que todo esse conhecimento seja útil e que traga uma curiosidade para você aprender um pouco mais sobre eles. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa com eles, se você gostou, deixa o seu like, se você não gostou, deixa o seu dislike. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Bye!